Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Fábio Xavier e nós estamos na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Vou começar com uma pequena audiodescrição. Eu sou um homem branco, de 1,69 m de altura, estou vestido uma camisa verde clara de mangas compridas, uma calça marrom e tênis cinzas. Estou dentro de um estúdio de gravação e à minha direita ao fundo, parede branca, com pontos cinzas interligados por retas. À minha esquerda nós temos escrito em letras verdes maiúsculas EAD Mudando Realidades. O meu símbolo na comunidade surda é esse. Seja bem-vindo a essa nossa aula de hoje. Muito bem, na aula de hoje nós vamos complementar um pouco dos assuntos estudados na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos a teoria comportamental e dentro dela nós vamos dar um foco na aula de hoje, na introdução à teoria behaviorista. Muito bem, e o que é o behaviorismo que nós vamos dar foco na educação? Ela é uma abordagem da psicologia que estuda o comportamento humano e animal com base em estímulos ambientais e respostas observáveis. Temos que concentrar que ela rejeita explicações internas e subjetivas, focando apenas no que pode ser medido e analisado cientificamente. Então, nós vamos ter uma teoria nesse momento que nós vamos ver os aspectos científicos dela. Essa teoria, ela foi composta e desenvolvida por Watson e posteriormente aprimorada por Skinner. Skinner ele pegou a teoria da coexistência de Tornick, que nós falamos na aula anterior, e ele conseguiu dar um foco um pouco maior nesses estudos. Então, como é que ele se fez? Ele enfatizou que o comportamento é aprendido e pode ser modificado por meio de reforços e punições. Então, nós vamos ver como é que funciona esse condicionamento na educação. Na educação, o behaviorismo influencia práticas pedagógicas ao estruturar a aprendizagem em termos de estímulo e respostas. Professores utilizam reforços positivos e negativos, bem como punições, para incentivar ou desencorajar comportamentos. Estratégias como recompensas por bons desempenhos, feedbacks imediatos e sistema de pontos são exemplos da aplicação behaviorista em sala de aula. Então, na sala de aula, o professor ele tem que ter diversas estratégias para manter o aluno com o foco na aprendizagem. Então, ele vai utilizar dessa teoria o tempo inteiro para poder reforçar algum comportamento, e quando esse comportamento é bem reforçado, ele é repetido, e ele vai criar um sistema de punições para que alguns comportamentos que sejam inadequados deixem de existir durante as aulas. E dentro desse fato, o que vai ser o condicionamento clássico na educação? Foi desenvolvido por Pavlov. Então, relembrando, o Pavlov, naquela aula anterior nós falamos que ele fez uma experiência com o cachorro salivando, ele observou a questão do sino. Então, retomando o que nós vimos na aula anterior, o comportamento que o Pavlov descreve é o que nós chamamos de condicionamento clássico. Então, é um processo de aprendizagem em que o estímulo inicialmente neutro, que é o caso do sino lá, passa a evocar uma resposta, que no caso é a salivação do cachorro, após ser repetidamente associado a um estímulo que produz essa resposta. Essa aprendizagem ocorre de forma involuntária, sem necessidade de escolha consciente do indivíduo. Então, nós devemos focar bastante nessa questão. Toda vez que nós estamos pensando em condicionamento clássico, isso não vai ser consciente. Esse reforço, esse comportamento, ele vai ser criado na criança de maneira involuntária. Ele nem acha que ele está escolhendo aquilo, mas ele vai fazer o comportamento que a gente precisa. Quais são os principais exemplos que nós temos para esse nosso condicionamento clássico? A rotina escolar,
ansiedade em provas e associação de regras. Vamos dar um exemplo aqui de um condicionamento clássico aplicado à rotina escolar. O que o aluno está lá? Ele está estudando e ele está fazendo as tarefas e as escolas têm um sino, né? Bate aquele sinal sonoro para dizer que o intervalo vai começar, que o recreio vai começar. Então, o que o aluno fica esperando? Ele está ali estudando. Na hora que ele escuta aquele sinal, automaticamente já vem na mente dele a noção que vai ser o momento dele brincar, que ele tem que ir para o pátio, que ele pode correr. Então, se em algum momento esse sinal ele soar e não for a hora desse aluno ir para o intervalo, ele vai achar que é aquele momento. Inconscientemente, aquilo está associado àquele símbolo a ele. Uma outra questão é ansiedade no momento de prova. Se o aluno, toda vez que ele recebe uma prova, ele começa a ficar nervoso, toda vez que ele recebe a prova para fazer, ele fica nervoso, né? Então, se chega um papel para ele na mesa, ele vai achar que pode ser uma prova. E aquilo já vai deixar ele nervoso. É inconsciente que ele está fazendo esse ato. E quando ele faz uma associação com regras, o professor faz os combinados na sala. Olha, nós não podemos conversar durante a aula, nós não podemos fazer tal coisa durante a aula. Se o professor cumpre aquele planejamento, o aluno associa aquilo às regras da turma e ele cumpre todo o combinado com o professor. Mas nós temos um outro condicionamento, que é o operante. E nesse condicionamento operante, que é proposto por Skinner, né, ele é um tipo de aprendizagem que ocorre por meio das consequências de um comportamento. Se um comportamento for seguido por um reforço, esse reforço pode ser positivo ou ele pode ser um reforço negativo. Nós vimos isso na aula passada. Ele tende a se repetir. Se for seguido por uma punição, e essa punição nós vimos na aula passada também, que pode ser tanto positiva quanto negativa, sua frequência pode diminuir. Esse tipo de aprendizagem é intencional e envolve a escolha do indivíduo em agir de determinada forma para obter um resultado desejado. Então, vamos focar nisso. Nesse tipo de aplicação à educação, quando nós falamos do condicionamento clássico defendido por Pavlov, o comportamento ele vai se perpetuar de maneira involuntária, inconsciente. No condicionamento operante defendido por Skinner, não. Esse comportamento, que ele vai ser feito através de um reforço ou através de uma punição, seja ela positiva ou negativa, ela vai acontecer de maneira consciente. O indivíduo, o aluno, ele tomou a opção e interagiu com aquele comportamento e aquele comportamento ele escolhe reproduzir, né? Vamos lá, reforço positivo e negativo na educação. O reforço positivo consiste em adicionar, preste atenção nessa palavra, um estímulo agradável. Então, no reforço positivo, o estímulo vai ser agradável, após um comportamento desejado, aumentando a probabilidade de ele ocorrer novamente. Um exemplo, o professor elogia, ou seja, é algo agradável, um aluno a participar ativamente da aula. Esse elogio motiva o estudante a continuar engajado. No nosso reforço positivo, eu estou adicionando, reforço, adicionar. Então, um comportamento que seja agradável. O professor elogia, o aluno se sente mais motivado na próxima aula a participar mais da aula. Agora, nós temos o reforço negativo. Ele ocorre quando algo desagradável é removido após um comportamento desejado, aumentando a probabilidade de sua repetição. Exemplo, se um professor permite que os alunos terminem suas atividades em casa, caso terminem uma tarefa mais cedo, isso incentiva a conclusão rápida e eficiente das tarefas em sala de aula. Então, vamos focar nisso daqui. Quando eu estou falando de reforço negativo, eu estou retirando algo desagradável.
Então, o aluno está cansado, fazendo aquele tanto de tarefa em sala, fez aquele tanto de exercício. E o professor diz assim: olha, a lista tem 12 exercícios. Quem chegar até a atividade 8, entendeu? Não precisa terminar na sala, pode terminar em casa. Então, o que, que o aluno vai fazer? Ele vai se sentir motivado, né, a fazer até a atividade 8 para que ele possa fazer as outras atividades em casa. E nós temos alguns exemplos. Vamos citar o primeiro, o sistema do uso de fichas. O que é esse sistema? Funciona assim: toda vez que o aluno tem um comportamento adequado, o professor dá uma ficha para esse aluno. Né? Alguns professores fazem isso através de um visto no caderno, uma estrelinha que pega no caderno do aluno, e o aluno vai contabilizando isso. No final de um determinado tempo, aquele sistema de fichas, aqueles carimbos de visto, aquelas questões que o aluno fez, vai valer para ele algum brinde. Outros exemplos, vamos lá, de punição positiva. A punição positiva consiste em adicionar um estímulo desagradável. Então, eu vou adicionar algo desagradável após um comportamento inadequado para reduzir a frequência. Exemplo: um aluno que conversa constantemente durante a explicação recebe uma advertência verbal. Como ele quer evitar futuras repressões, tende a reduzir esse comportamento. Então, a punição positiva é adicionar algo desagradável. Então o aluno foi chamado, teve uma advertência verbal. Aí ele fica pensando: eu não quero ser chamado a atenção novamente. Então, ele reduz a probabilidade daquele comportamento dele em sala de aula continuar ocorrendo. E como é que é a punição negativa? Ocorre quando algo agradável é retirado como consequência de um comportamento indesejado. Exemplo: se o estudante perde tempo no recreio por não cumprir as regras, ele aprende que obedecer às normas evita essa consequência desagradável. Então, eu deixo ele 5 minutos sem recreio, por exemplo. Então, quando o professor faz isso, ele está fazendo uma punição chamada de punição negativa. Ele está retirando do aluno algo que é agradável para ele, para reduzir a probabilidade do comportamento inadequado dele voltar a repetir. Aplicações do behaviorismo na educação. Primeiro são os ambientes de aprendizagem. A aplicação do behaviorismo na educação ajuda a estruturar ambientes de aprendizagem previsíveis e eficazes. O uso de reforços, rotinas e regras claras cria um contexto onde os alunos sabem o que esperar e o que é esperado deles. Isso reduz comportamentos disruptivos e facilita a aprendizagem. Então, criar um ambiente educacional onde os comportamentos desejáveis de cada aluno sejam estabelecidos. Então, os combinados que aquele professor faz logo no primeiro dia de aula. Temos também a adaptação em diferentes idades. O behaviorismo pode ser adaptado conforme a idade dos alunos. Para crianças pequenos, reforços imediatos, como os adesivos e elogios verbais, são mais eficazes. No ensino fundamental e médio, reforços mais abstratos, como boas notas, certificados de reconhecimento social, tornam-se mais relevantes. É entender que, dependendo da idade, a aplicação dessa teoria vai ter que ser feita de acordo com o que o aluno pode nos retornar de conhecimento. Não adianta eu pegar uma criança bem pequenininha e falar: não, porque se você fizer esse comportamento, você vai ganhar um diploma de honra ao mérito. Para ele não faz tanto sentido. Para ele quer um elogio imediato, ele quer ganhar um bombom na Páscoa, ele quer fazer um passeio junto com a turma. Então são coisas mais imediatas. E para os alunos do ensino fundamental, nos anos finais e no ensino médio, a gente pode trabalhar com um tipo de comportamento e reforço de maneira mais abstrata. Qual a conclusão que nós temos de tudo isso? O behaviorismo oferece ferramentas poderosas para o ensino e a gestão da sala de aula.
Ao compreender como o condicionamento clássico e operante influenciam o comportamento, os educadores podem criar estratégias mais eficazes para motivar os alunos, estabelecer regras claras e promover um ambiente favorável à aprendizagem. Não tem como a gente pegar só uma das teorias e falar assim: ah, não, eu vou transformar minha aula só nesse tipo de teoria. Seja ela comportamental, socioconstrutivista, humanista, né? Nesse caso que nós estamos discutindo aqui, é uma teoria comportamental do behaviorismo. É entender que todas as teorias são importantes. Mas como é que ela vai funcionar? Se todo o nosso combinado tiver muito bem estabelecido, se o aluno entender que o que nós estamos propondo para ele tem objetivos bem claros, se ele entende qual o sistema de punição e qual o sistema de merecimento que ele vai ter. Muito bem, esse é um assunto que tem muita coisa para ser discutida e a gente pode ler muito nos textos que vão ser complementares a essa aula e que estarão disponíveis para vocês no AVA. Eu desejo a cada um de vocês bons estudos e nós nos vemos na nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.